Olá. A gente pretende, nessa sequência de vídeos que começa com esse, tentar explicar para vocês ondas eletromagnéticas. Não só explicar, mas permitir que vocês, a partir desse conhecimento, sejam capazes de enfrentar o que se conhece por engenharia eletromagnética. Engenharia eletromagnética é todo o corpo de conhecimentos que vai resultar em telecomunicações, em máquinas. E o nosso foco são as ondas eletromagnéticas. Ou seja, o nosso trabalho está relacionado com aquilo que se propaga pelo ar, que se propaga pelos fios, que constrói toda a base da engenharia de telecomunicações. A engenharia eletromagnética trata dos fenômenos eletromagnéticos sendo utilizados para construir tecnologia eletroeletrônica. A engenharia de telecomunicações trata dos fenômenos eletromagnéticos sendo utilizados para que a gente possa se comunicar, que a gente possa transmitir informação tanto através do ar, quanto através de fio, quanto através de fibra óptica. A cadeira de ondas eletromagnéticas é uma cadeira do ensino básico, tá? Ou seja, ela não é ainda da área profissionalizante, tá? Porque ela é o fundamento. Só que a gente vai tentar dar um aspecto bastante prático nessa cadeira, porque senão ela pode ficar muito enfadonha. Enfadonha é difícil. Mas inicialmente a gente precisa recordar os conceitos básicos da teoria de Maxwell, que vão fundamentar toda a nossa tecnologia do eletromagnetismo. Na verdade, mais do que fundamentar, eles vão criar. Eu sempre digo que Maxwell cria a engenharia elétrica. Ora, esses conceitos são difíceis, esses conceitos são muito amplos, envolvem uma literatura bastante extensa. Vocês vão ter um certo trabalho para revisar, até porque a maior parte está bastante afastado já no temporalmente do curso, então a gente já vai ter que começar com essa revisão, mais ou menos para dar uma guia, um caminho para que vocês possam estudar esse material e se preparar para dar início ao estudo das ondas eletromagnéticas. Então essa é a primeira aula. Eu sou o professor Sérgio Luiz Schubert Severo, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, do curso de Engenharia Elétrica. E esta é a primeira aula para a cadeira de ondas eletromagnéticas. Bom, um dos conceitos fundamentais é a questão da carga elétrica. A carga elétrica nós vamos assumir como uma coisa existente. Temos uma carga de sinal positivo aqui. E essa carga de sinal positivo cria um fluxo de algo que a gente conhece por campo elétrico. Todas as direções radiais em relação a essa fase. Como é que a gente detecta esse campo elétrico? Esse campo elétrico, nós botamos outra carga de teste aqui, uma pequena carga, e essa carga sofre uma força a partir gerada por esse campo, chamado força elétrica. Tá? O valor dessa força, é exatamente o módulo da carga multiplicado pelo valor do campo. Então a gente chama isso aqui de campo E. A carga é dada em coulombs, tá? E o campo E é dado em volts por metro. Então a primeira noção que nós temos aqui, o primeiro fenômeno físico que se tem aqui, é que carga é fonte de campo elétrico.
ou fonte de fluxo elétrico. A noção de fluxo é fundamental. Faraday acreditava na existência das linhas de fluxo como uma coisa física. A ideia de fluxo vem da mecânica dos fluidos. Por exemplo, vocês podem imaginar isso aqui, uma analogia simples que eu costumo fazer, é que vocês podem imaginar isso aqui como um chuveiro. Imagine um chuveiro que tenha um formato de esfera. A densidade de fluxo D vai ser dada pelo número de furinhos que o chuveiro de vocês tem. Quanto mais furos o chuveiro tiver, maior a densidade de fluxo elétrico que vai sair aqui. Mas também, né, a quantidade de fluxo, a intensidade de fluxo E, vai depender da pressão do chuveiro. Só que é um chuveiro diferente. É um chuveiro cuja fonte de água é criada lá dentro. Ou seja, a água surge na nossa carga. Ou seja, a gente não tem um cano para entrar. Então, isso tem algumas consequências interessantes. Então, vamos lá. O fluxo vai ser igual à densidade integrada em toda essa superfície ao redor dessa carga. Então, o fluxo é igual à densidade de fluxo integrada na superfície S, diferencial de superfície ds. Isso parece complexo, mas não é. Isso aqui é uma ideia bastante simples. Quanto maior o número de furinhos no chuveiro de vocês, se vocês integrarem a superfície, né, pegando pequenos elementos de superfície ds aqui, vocês vão contar lá 4 chuveirinhos, né, 4 furinhos no chuveiro. Vocês contam 4 furos no chuveiro, né, vocês têm uma densidade de 4 furos por, sei lá, centímetro quadrado. Se vocês contarem 8, vocês têm 8 furos por centímetro quadrado. Aumenta a densidade de fluxo, né? Aumenta o total de fluxo elétrico. Não há nenhuma dificuldade em entender essa ideia de fluxo, é uma próxima do dia a dia. Claro que quando ela é uma coisa abstrata, né, um modelo matemático, ela fica um pouquinho mais complicada. O curioso e o mais importante é que esse fluxo total é exatamente igual ao valor em coulomb dessa carga elétrica. Então isso aqui é igual a Q. Ora, mas digamos que a gente tenha mais do que uma carga elétrica dentro dessa superfície fechada. O que vai ser preciso é pegar todas essas cargas distribuídas dentro dessa superfície fechada, ou seja, nós temos várias fontes de água dentro do nosso chuveiro, nosso chuveiro bola. A gente tem que pegar e integrar todas essas fontes de água para obter o fluxo total, ou seja, para saber qual é a carga total que está lá dentro. Ora, isso simplesmente pode ser feito assim. Isso é a integral de volume da densidade de carga ρV dV. Então, olhem só. Eu integro as N cargas que eu tenho distribuídos no volume dentro da minha esfera, dentro da minha bola, e obtenho o quê? A carga total. E ela é igual a integral sobre a superfície dessa esfera da densidade de fluxo dela. Então, essa é um equacionamento bastante importante. Se a gente pegar agora só uma unidade, um pedacinho de volume aqui dentro dessa minha esfera dV, e eu pegar essa parte da equação aqui, vou pegar aqui que é importante, ou seja, a intensidade de fluxo, a integral de superfície da densidade de fluxo, divididos agora por um volume não infinitesimal, mas pequeno, ΔV,
é igual ao nosso OV, ou seja, nossa carga total divididos por ΔV. A gente sabe que a definição de divergência é que o limite, quando ΔV tende a zero, da integral de uma densidade de fluxo D aqui, ds, sobre a superfície fechada S, sobre ΔV, é igual a divergência dessa mesma densidade de fluxo. Mas o limite aqui, quando ΔV tende a zero, disso aqui, o que é? É a própria densidade de carga ρV. Então, isso aqui simplesmente pode ser escrito que a divergência da densidade de fluxo é igual à densidade de carga ρV. Essa aqui é a expressão diferencial para lei de Gauss. Essa aqui é a expressão integral para a lei de Gauss. O que a lei de Gauss diz, então? Uma lei experimental, que se a gente fechar uma superfície ao redor de um espaço que contém carga dentro, na hora que eu fechar essa superfície, o que eu vou conseguir é, integrando o fluxo que sai, ou seja, se eu pegar o meu chuveiro fechado e integrar todo o fluxo de água que está saindo dali, o que eu vou conseguir é o valor da quantidade de água que está sendo emitido pelas minhas cargas lá dentro. Quantidade de água, né, entre aspas, bem entre aspas. Tá? Ou seja, nós temos umas cargas que estão ejetando fluido, ejetando fluxo elétrico, e a hora que eu integro a superfície, o que eu consigo é a quantidade lá dentro. Isso é o que a lei de Gauss diz. Essa superfície de integração é conhecida por superfície gaussiana. Tá? Então é a partir dessa superfície gaussiana, né, que eu consigo obter a carga lá dentro. Tá? No elemento infinitesimal, o que eu digo é que a densidade de carga é igual justamente à divergência deste campo vetorial naquele ponto específico. Tá? Então essa é a nossa primeira lei, a lei de Gauss, que nos diz basicamente que carga é fonte de campo elétrico e ela é determinada a partir da integração da densidade de fluxo que esse campo elétrico manifesta quando se espalha pelo espaço. Bom, vamos agora para o nosso segundo fenômeno. O que ele vai dizer para nós, que eu já escrevi até ali, é que campo elétrico exerce força sobre carga. Essa nossa força elétrica. Ora, se ele exerce força, se eu quiser afastar ou aproximar essa carga desta outra carga, essa nossa carga de teste, eu vou ser obrigado a realizar trabalho.
Por quê? Porque se ele está fazendo força aqui, se eu estou empurrando ela contra a carga, eu tenho uma força contrária que está tendendo a afastar. Se eu estou puxando, eu sou auxiliado por essa força contrária. Tá? Então, notem que este trabalho, né, vai ser realizado no sentido contrário ao da força elétrica. Tá? Então, o trabalho, o diferencial de trabalho. Deixa eu juntar outro. O diferencial de trabalho dW vai ser igual a menos a força vezes o caminho dl que eu preciso percorrer para ir de um ponto até o outro, de um sentido ou no outro. Então é menos a força, que é um vetor, escalar dl. Ora, mas o campo elétrico, tá, é exatamente essa força sobre a carga Q. Se o campo elétrico é essa força sobre a carga Q, a gente tem que o diferencial de trabalho vai ser igual a menos Q e dl. Esse é o diferencial de trabalho, ou seja, para ir daqui até aqui eu tenho que executar um trabalhozinho dW. Agora, que não é vetor, né? Eu tenho que executar um trabalho dW. Agora, e se eu quiser vir daqui, sei lá, até aqui, por algum caminho estranho? Óbvio, eu vou ter que fazer uma integral de caminho, pegando todo, que significa pegar todas as componentes do campo aqui, e todas as componentes diferenciais desse caminho e somando elas para conseguir o valor desse campo. Ou melhor, deste trabalho total. Então, o trabalho total, W, vai ser a integral de caminho, tá? Ou seja, vai ser, melhor, menos a carga Q, porque essa é constante, tá? Vezes a integral de caminho do campo elétrico dela. Então, a primeira coisa interessante, se essas nossas cargas estão paradas, não estão em movimento acelerado, tá? A primeira coisa interessante que num campo dito eletrostático, tá? Qualquer caminho que a gente siga vai resultar de um mesmo ponto ao outro mesmo ponto, vai resultar no mesmo trabalho. Tá? O que nos diz, na verdade, que se nós fizermos a integral agora de um caminho fechado do campo E dl, ou seja, eu venho daqui até a esse ponto aqui e depois eu volto por um outro caminho qualquer até esse ponto aqui, fechando um caminho nesse meu campo vetorial elétrico. Se eu fizer o caminho fechado de EDL, esse valor resulta em 0. Ou seja, eu simplesmente saio de um ponto e volto ao mesmo potencial, tá? E não tenho trabalho realizado. Tá? Quer dizer, minto, não é que não tenho trabalho. Eu sempre tenho o mesmo trabalho, independente do caminho que eu... Ou seja, claro que eu vou fazer trabalho para trazer a carga até aqui e depois vou realizar trabalho para voltar ela lá. Então eu sempre vou ter o mesmo trabalho, independente do caminho que eu siga. Isso significa também que o nosso campo elétrico, eletrostático, então, E eletrostático, é conservativo.
Se a gente pegar o Teorema de Stokes, que basicamente diz para nós que a integral de caminho de um campo vetorial, vamos chamar o nosso campo vetorial aqui, é E, tá? dl é igual à integral de superfície do rotacional de E ds. Nós vamos descobrir que isso aqui tem que ser identicamente igual a zero no campo eletrostático. Se isso tem que ser igual a zero no campo eletrostático, tá? O campo eletrostático, essa equação aqui toda resulta, porque a superfície ds não vai ser zero. Tá? E resulta que a gente, para que essa integral resulte em zero, o rotacional do campo E tem que ser zero. Pronto. Aqui nós temos a nossa segunda equação. Tá? Que diz para nós que, além de conservativo, o campo elétrico é irrotacional. Bueno, campo elétrico é fonte de carga elétrica e campo elétrico exerce força sobre carga elétrica. Essa questão do trabalho nos levanta uma forma diferente nesse campo de expressar ele. Essa forma, basicamente, é simplesmente entender que se a gente fizer menos a integral de EdL, ela vai ser igual ao trabalho sobre a carga, que é o que está escrito ali em cima. Ora, se ela é igual ao trabalho sobre a carga, tá? Trabalho é dado em joules, tá? E joules é Coulomb vezes volt, carga é dada em Coulomb. Significa que essa integral de EdL é um escalar chamado potencial elétrico. Então, em cada ponto que essa carga tiver, ela tem um potencial. É bem parecido com o campo gravitacional. Você afasta e ela fica sendo puxada o tempo todo. Que basicamente é um potencial que expressa o trabalho, né, para a gente deslocar uma carga de um ponto a outro, desde que ela esteja imersa em um campo elétrico. Na próxima aula, nós vamos tratar do que acontece quando a nossa carga está em movimento. Ou seja, até o momento as nossas cargas estão paradas e nós tratamos de uma coisa chamada eletrostática. E agora nós vamos quando caiu o apagador, é hora de terminar a aula e começar a estudar um pouco de eletrostática. Muito obrigado e até a próxima.